Qual que é o motivo da guerra, Cobori? Na realidade, eu sempre brinco assim que a gente não pode olhar só a cena, né? A gente tem que sair e olhar o filme todo, né? Na realidade, a guerra ela é inerente desde que se formaram os primeiros sistemas de poder, né? O normal é guerra. Quando não tem guerra que é estranho, né, para a história da humanidade. Na realidade, o que a gente entende hoje como ordem mundial, né, ordem internacional, a primeira ordem internacional foi formada, inclusive, não por coincidência, né, pela expansão muçulmana no século VII, né? Assim caído o Império Romano e o Império Persa durante os séculos V e VI, no século VII até o século XI, foi que se formou o que a gente conhece como ordem internacional, a primeira ordem internacional, que foi a cultura islâmica capaz de integrar rotas de comércio que unia desde o mundo arábico, o mundo asiático, passando pelo Mediterrâneo e integrando que naquela época, né, a gente não tinha se descoberto as Américas ainda, que eles conheciam por mundo, né? Que foi, inclusive, depois, no século XI, reativar a Roda da Seda, que tinha sido criada no século II a.C. Então, a primeira ordem internacional foi formada nesse cenário, né? Que depois veio no século XI com o Império Seljúcida, né? Com a invasão turca, e depois, no século XIV, com o Império Otomano, e que se levou até o que a gente conhece, que se formou os primeiros estados, os sistemas interestatais europeus, né? Então, naquela época, até esse ponto da história não existia, se formou os primeiros sistema interestatal europeu, foi a riqueza que foi acumulada entre o século XI e XIV na Península Europeia, apesar da ordem internacional fazer parte do mundo todo. E aí se iniciou uma constante e permanente guerras de conquistas dentro da Europa. Depois formou-se os estados nacionais, as economias estados-nacionais na Europa, que com o advento da Revolução Industrial, né, com a subida e a formação dos primeiros sistemas capitalistas de acumulação de riqueza, que houve essa união entre os estados e os mercados, né, para fazer novas conquistas. Então, na verdade, os mercados privados, toda essa riqueza foi acumulada nesse período, ele se uniu ao poder militar do Estado para conquistar novos territórios, né? E novos territórios, a gente vê sempre em filmes, né? Quanto mais territórios, mais súditos, mais escravos, né? E mais impostos você conseguisse cobrar daqueles territórios que você conquistou, isso ajudaria a acelerar a acumulação de riqueza nesses sistemas. Então, é por isso que a Europa depois ela se expandiu e colonizou praticamente o mundo todo, né? A África, a Ásia, inclusive a América, né? Que os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra, né? A América do Sul toda, colônia de Portugal, nós aqui, e o resto da América, colônias da Espanha, passaram a colonizar o mundo todo. Então, as guerras de conquista sempre foram digamos assim, uma certeza nesse sistema de poder que a gente vê nos últimos 500 anos, né? Isso está em todas as literaturas, quando se analisa a ascensão e queda dos impérios. E o Irã, na realidade, sempre foi uma pedra no sapato do sistema imperialista americano, né? Acho que da outra vez eu até comentei que em 2001, o ex-comandante lá da OTAN, que era um general americano, Wesley Clark, ele divulgou um plano que o Pentágono tinha acesso a um plano do Pentágono, em que eles precisavam derrubar 7 regimes em 5 anos, né? E o único que falta ainda é o Irã. Dos 7 regimes ia do norte da África. Já foram derrubados? Do norte da África até o Oriente Médio. Então era Líbia, Sudão, Somália, na África, depois subindo Líbano, Iraque, Kuwait e o Irã. Síria e Irã. Então eles derrubaram a Síria há pouco tempo. Inclusive o cara que era um terrorista, foi terrorista da Al-Qaeda, foi terrorista do Al-Shara, ele ascendeu ao poder, no dia seguinte os Estados Unidos tirou ele da lista de terrorista e recebeu ele na Casa Branca. Entendeu? Então, Al-Qaeda recebido na Casa Branca. Você vê a hipocrisia do sistema internacional. Então só faltava o Irã. Então assim, quando você olha a história, não é uma surpresa. Os Estados Unidos em algum momento ia querer entrar nisso aí. Não era um momento estratégico, como disse o comandante Farinazzo, até os especialistas militares dos Estados Unidos. Porque a liderança, eles querem trocar quando a liderança não está alinhada com os interesses deles. Sim, é isso? Só isso. Tem a ver com regime, tem a ver com... Nada, as seis monarquias, que inclusive o Irã está retaliando as bases dessas 6 monarquias, que é o CCG, né, que é o Conselho de Cooperação do Golfo, são ditaduras, só que são aliadas deles. A ditadura da Arábia Saudita é em vários aspectos, muito pior do que o Irã. Exatamente. Mas é meu aliado. Do dinheiro, né? Você pode ser ditador, desde que você seja meu aliado. Né? Então, assim, é uma guerra que já era previsível que em algum momento os Estados Unidos iam entrar nessa guerra. Mas... E por que agora? Segundo os estrategistas lá
militares dos Estados Unidos, eles acreditavam que não deveriam entrar agora e seria um erro. Só que aí... Você acha que se uniram- Israel deu acelerada? Na realidade, o Netanyahu acho que fez 6 visitas, né? Lá do Donald Trump. Na realidade, estava pressionando para que ele Netanyahu fizesse. usou o charme dele em cima usou do Trump. O charme genocida, né? E Então, mas o psicopata dele. Por que essa pressa do Netanyahu? É para se manter no poder ou tem coisas a mais? Cara, na realidade, Israel na realidade, é um estado colonizador do Oriente Médio, né? O único estado que está aqui dentro que não é de lá é Israel, né? Israel é uma colônia que foi implantada ali no pós-guerra, até com uma forma de reparação, né? Do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial com os judeus. Então eles fizeram, obviamente, quando você olha, tem vários historiadores britânicos e americanos que eles falam que existia um interesse na Europa de criar o Estado de Israel, não só pela reparação, mas porque as comunidades judaicas, isso aí, inclusive, comprovado com o Rothschild, que é um dos judeus mais ricos da história da humanidade, um dos judeus mais ricos era o Rothschild. Eles tinham um cruzamento de interesses que era, vamos atender o que o Estado sionista de Israel quer, que é um território para formar seu Estado, mas isso será bom para nós porque os judeus vão sair dos nossos países. Na Europa sempre teve preconceito contra os judeus, em todos os países, não foi só na Alemanha nazista. Sim. Todos os países sempre tiveram esse preconceito contra a comunidade judaica. Então, para eles também era uma solução. Se a gente criar um Estado, o pessoal vai para lá. Então, desde que se formou essa colônia de Israel, que eles estão em guerra constante com o Oriente Médio, né? Eles já chegaram fazendo guerra dos 6 dias, guerra do Yom Kippur, que inclusive provocou o primeiro choque do petróleo. Então, Israel tem o interesse de ser a hegemonia no Oriente Médio e também, o Farinazzo deve saber bem disso, existe um componente religioso muito forte por trás disso, né? Um fanatismo de uma profecia bíblica da grande Israel, de várias coisas que também conduz eles, principalmente o pessoal da extrema-direita, né? Israel, os sionistas, eles têm isso muito forte, que eles querem chegar nesse ponto da grande Israel que vai do Nilo ao Eufrates, né? Que é formar um grande estado ali que vai pegar da metade do Egito até aqui, na metade da Síria, né? Seria mais ou menos aqui, né? Não, na verdade, na metade do Iraque aqui até metade do Egito, que é do Rio Nilo ao Rio Eufrates, né? Aqui, ó, o Rio Eufrates aqui. Usar aqui, ó. Rio Eufrates, Então, a grande Israel, na realidade, é uma profecia bíblica, né? Que Israel tem que ser do Eufrates até o Rio Nilo, que vai até... Mas a gente teve aquela guerra dos 12 dias, né? E aí não se esperava que ia ter um novo ataque, uma nova guerra. Naquela guerra dos 12 dias, o que ficou comprovado? Não, aquilo foi só uma pausa, né? Na verdade, o Irã esperava, né? O Irã sabia que isso ia acontecer. Assim, o Cobori, o que me surpreende, né? Eu particularmente, vou ser sincero, não esperava isso. Se você apostasse um dinheiro comigo há uns meses atrás, você ia ganhar. Que o Irã e o Hezbollah iam se recuperar tão rápido em 8 meses, cara. Pelo amor de Deus, 8 meses não é nada. 8 meses não é nada. Foi em junho, acabou aquela guerra. 8 meses depois, os caras estão com tudo. Aí o Hezbollah, principalmente, a gente não esperava que fosse isso. Então, assim, tem algo aí que... Algumas coisas na equação que não estão fechando, né? Como é que os caras conseguiram se recuperar tão rápido? Acho que nem o Netanyahu esperava isso. Na minha opinião, nem ele esperava isso. Porque por que houve o ataque americano na Guerra dos 12 Dias? Israel estava numa situação difícil. Estava acabando a munição de defesa. O Trump entrou, fez aquele teatro todo aqui em cima dos depósitos iranianos e a guerra parou, né? O Netanyahu aproveitou esse tempo todo para se rearmar, mas eu acho que eles não contavam ninguém, talvez o exército americano soubesse, que o poderio militar do Irã era muito maior do que se esperava. Eu, particularmente, eu acho o seguinte, eu sempre falei para vocês que eu acho que o programa nuclear, o programa militar de mísseis do Irã é um programa excepcional, tal, mas eu não esperava que a reação do Irã fosse tão bem desenhada e tão agressiva. Eles mandaram muito bem. Em termos estratégicos, gente, tá? Isso aqui não é torcida, em termos estratégicos.